Verdades que nem todo católico está preparado para ouvir. Episódio 85, tema do dia: sincretismo religioso. Um pouquinho de missa no domingo, um pouquinho de mesa branca quando bate a saudade de alguém que já morreu, um pouquinho de trabalho com preto velho quando a vida anda meio difícil, um pouquinho de budismo para dar uma melhorada nas energias e um golinho de café com Deus Pai durante a semana. Isso tem nome, chama-se sincretismo. E hoje eu vou te explicar o que ele é e por que ele não funciona. Entender isso não tem nada a ver com intolerância religiosa e no final do vídeo eu vou te provar. Sincretismo é a mistura de elementos de religiões e crenças diferentes numa prática espiritual própria e personalizada. No Brasil, ele tem raízes históricas profundas. A colonização portuguesa trouxe o catolicismo. A escravidão trouxe as religiões africanas, que muitas vezes precisaram se expressar de forma escondida, associando seus elementos aos santos católicos. A imigração trouxe o espiritismo, o budismo, o islamismo, e ao longo dos séculos tudo foi se misturando, às vezes por necessidade, curiosidade ou falta de catequese mesmo. O resultado é o católico brasileiro típico, o de BGE, batizado, crismado, casado na igreja, mas que consulta tarô, acredita em reencarnação, faz simpatia e acha que no fundo todas as religiões levam para o mesmo Deus. Parece bonito, tolerante e espiritual, mas não é. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Na prática, o sincretismo não funciona porque as religiões não são intercambiáveis. Cada religião tem uma visão específica sobre quem é Deus, quem é o ser humano, o que é a morte, o que é a salvação e como se chega até ela, entre tantas outras questões. Essas visões não são apenas diferentes, muitas vezes, na maioria das vezes, elas são contraditórias. Para o catolicismo, por exemplo, Jesus é o Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado para salvar a humanidade. Você vive uma só vez e depois vem o julgamento. A salvação é a graça, é dom de Deus. Já para o espiritismo, Jesus é um espírito mais evoluído da criação, mas ainda assim uma criatura. Você reencarna muitas vezes até evoluir. A salvação é uma conquista, fruto da própria evolução. Para o islamismo, Jesus foi um profeta, grande, respeitado, mas não é Deus, não é filho de Deus e não ressuscitou da forma que nós cristãos cremos. Para o budismo, não existe Deus pessoal criador. O objetivo não é a salvação, é o nirvana, a cessação do sofrimento. Todas essas religiões são profundamente diferentes. Elas não dizem a mesma coisa. E misturar tudo isso não é sabedoria espiritual, é incoerência doutrinária e muitas vezes ignorância, no sentido literal, de não conhecer as coisas com profundidade. É como misturar receitas completamente diferentes numa mesma panela. Tipo, colocar uma carne assada junto com um pudim achando que vai dar certo. Não vai. Agora, tem um ponto muito importante aqui. Isso que eu tô dizendo não é intolerância religiosa. Respeitar as religiões não é a mesma coisa que misturá-las. Tolerância religiosa é reconhecer o direito de cada pessoa de viver a sua fé, sem perseguição, sem violência e sem desrespeito. E isso é necessário, é parte da convivência social. Mas a tolerância não significa que todas as religiões ensinam a mesma coisa. Não significa que tanto faz escolher uma ou outra. E não significa que você pode pegar um pedaço de cada uma e montar a sua própria fé. Isso não é tolerância, isso é relativismo. E o relativismo espiritual não aprofunda a fé de ninguém. Muito ao contrário, esvazia. Quem acredita em tudo, na prática, não se aprofunda em nada. É como o pato. Nada, mas não nada bem como peixe. Voa, mas não voa tão alto como águia. Corre, mas não tão rápido como lebre. Ou seja, não é excelente e nem profundo em nada. E a fé, por excelência, não foi feita para ser rasa, mas para ser vivida em profundidade. A igreja não pede que você ignore o mundo. Pelo contrário, São João Paulo II ensinava que o diálogo interreligioso faz parte da missão da igreja, porque conhecer o outro com respeito é expressão de caridade. Mas diálogo não é fusão. Respeito não é relativismo. Abertura não é superficialidade. O católico maduro conhece a própria fé, conhece o catecismo, a escritura, a tradição, e a partir dessa base sólida é que ele consegue dialogar com qualquer pessoa sem se perder e sem desrespeitar. A pergunta final é a seguinte: você quer ser um pato espiritual? Aquele que faz tudo ou sabe de tudo meio mais ou menos? Ou você quer viver uma fé madura e esclarecida? Se a sua resposta aqui for positiva, já começa a me seguir, porque toda semana tem uma verdade de fé católica esperando você.